Essa aula de hoje, né, falando sobre sistemas econômicos de mercado. Desculpa, na verdade vai ser uma continuação, né, da aula anterior e peço aí novamente desculpas pelo ocorrido, né? A gente tentou marcar uma live, não funcionou. E aí qual foi a decisão a ser tomada, né? Vou sempre estar gravando minhas aulas aqui para vocês. Vou estar disponibilizando o link no Ava, certo? O link vai estar disponível no Ava. Vocês vão clicar no link, o link irá direcionar para vocês para o YouTube, ou até mesmo vocês vão conseguir, provavelmente, pela maneira configuração que eu vou estar disponibilizando, talvez até no próprio Ava vocês conseguem assistir. Mas se não, ele vai direcionar para o YouTube, certo? O link está liberado, tá livre o acesso, então não vai ter restrição de acesso nem nada. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Mas tem um porém, esse link eu vou estar disponível apenas, esse vídeo, né, vai estar disponível por apenas 15 dias, ou seja, na nossa próxima aula será excluído o vídeo anterior e entrará um novo, entendeu? Vai funcionar da seguinte maneira: eu excluo o vídeo e insiro o novo, ok? Por que eu vou fazer isso, pessoal? Principalmente porque se trata de um material exclusivo, né, para vocês alunos. E para tentar todos vocês terem acesso, eu coloquei ele em modo livre, ou seja, qualquer pessoa do mundo pode acessar esse vídeo na internet, certo? Mas isso não é interessante para vocês porque vocês vão estar disponibilizando um material que seria de uso exclusivo para vocês, turma do primeiro semestre em Economia de Direito da Facite, está livre para todo mundo. Não seria justo porque na verdade é um recurso pago, né? Vocês estão aí na faculdade, a faculdade é privada, então eu acho até por questão de justiça mesmo, não deixar esse material livre acesso a todo o público a todo momento. Então, quem quiser assistir a aula, assista quantas vezes quiser durante esses 15 dias, que depois eu excluo. Então, o da aula passada eu já vou excluir ele hoje. Então, quem assistiu, assistiu, não vai assistir mais. É só o PDF que eu vou estar liberando também da aula, os slides, né? Então vocês podem baixar os slides e assistir à vontade, não tem problema, certo? Os slides vão estar disponíveis no AVA. Porém, alguns slides vocês vão ver que teve algumas alterações, algumas imagens que eu tive que substituir, principalmente por conta dos direitos autorais. Então, nem toda imagem possui direito autoral. Então, eu sempre substituo de algum banco de imagens gratuita para tentar contextualizar o tema, né, com a imagem. Então vocês vão notar essas diferenças de imagens nos slides por conta disso, certo? Principalmente por conta das fontes e referências bibliográficas, tá bom? Mas, sim, voltando. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Sistema Econômico e Mercado. A gente parou nesse quadro, né, na aula passada, e eu falei que vocês passariam uma atividade hoje, tudo relacionado a esse quadro, mas na verdade é alguma coisa que tem a ver com esse quadro, mas não diretamente. Mas no final vou falar qual será a atividade, ok? E também vou postar aí no Ava a atividade com prazo de entrega e tudo mais, tá bom? E qualquer dúvida, pessoal, podem me perguntar lá no privado, lá do Ava, lá naquele bate-papo lá que tem uns balãozinhos lá de conversas privadas. Pode me mandar no privado mesmo, porque quando chega a mensagem privada para mim no Ava, fica igual no WhatsApp, né? Fica aquele balãozinho indicando quantas mensagens tem recebida. Já no fórum não fica tão visual para mim. Então, geralmente eu tenho que entrar no fórum para ver se alguém comentou alguma coisa, se alguém tem dúvida ou não. E isso às vezes acaba ficando meio perdido, porque às vezes cria mais de um fórum, entendeu? Então, tiverem dúvidas, me mande no privado que eu vou buscar responder nos vídeos mesmos, ou então por mensagem, se a dúvida for simples, certo? Se não for simples, for alguma coisa mais complexa, eu vou tentar trazer na próxima aula, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui ao assunto.
Bom, essa imagem aí, o que que temos nela? Nós temos dois grupos, dois agentes econômicos principais, né? Se eu falar alguma coisa errada, pessoal, desculpa que eu sou daltônico, viu? Então, se eu estiver falando aí que o azul é roxo, o roxo é azul, ou laranja, o que for, relevem. Tentem ir por mais, o mais parecido que eu disser aí, tá bom? Bom, aí temos aí, né, as dois, como eu estava dizendo, os dois agentes econômicos principais na figura são família e empresas. Família de amarelo e empresas de vermelho ou é laranjado. O que importa é o seguinte, que ambos estão em constante relação e dependência. Então uma coisa depende da outra. Nós nos enquadramos em qual classe desses, né? Como família, eu, vocês, principalmente como família. Porque nós consumimos bens e serviços e fornecemos aí nosso trabalho, né? Nossa mão de obra, nossos recursos, nossos capitais e assim por diante. Bom, então tendo isso, na família aí vai sair a seta, a primeira seta que sai embaixo aí da família, que sai aí ó descendo, tem aí terra, capital, trabalho e empreendedorismo. O que significa isso? Isso, na verdade, vai ser o que a gente vai ofertar, né? O que a gente está ofertando para o mercado. Mas qual mercado? O mercado de fatores de produção, certo? O que significa esse mercado de fatores de produção? Na verdade, esse mercado ele vai determinar o que você faz de melhor e vai comparar, né, entre A, B, C e D, as diversas opções. Eles vão basear o que? Nas decisões serão baseadas nos fatores de trabalho. E quais são eles? É a terra, por exemplo, se eu sou um produtor rural, eu tenho minha terra disponível. Terra não só no sentido literal terra, gente, de solo não. Mas como, por exemplo, eu tenho um galpão, eu posso alugar, entendeu? Uma terra, como eu disse no primeiro exemplo, eu posso arrendar. Outro exemplo, eu tenho um prédio, eu posso é, alugar para o governo, posso alugar para um terceiro, entendeu? Isso, terra ou recurso natural. Por exemplo, eu planto, eu tenho planta eucalipto e tenho madeira para fornecer para empresas, certo? Então eu estou fornecendo um recurso natural, tudo bem? Trabalho, capital. Capital é o quê? Capital são bens de capitais que a gente já viu lá na aula anterior, que são fornecidos para as empresas para otimizar esse trabalho produtivo, né, das empresas, certo? Dê uma olhadinha lá nas aulas anteriores, o que são os bens de capitais. Trabalho. Trabalho é nosso trabalho em si, a nossa mão de obra, né? E empreendedorismo seria aquela capacidade, né, de comandar e de gerenciar empresas, certo? Então, nossa família pode fornecer esses tipos de bens e serviços, certo? Então, a gente fornece, na verdade, esses fatores que a gente chama, né, fator de trabalho, que é o trabalho, a terra e principalmente o capital, tá bom? Então, esses três são os principais: terra, capital e trabalho são os principais, ok? Então, isso tudo é fornecido para quem? Aí em azul, mercado de fator de produção. Esse mercado de fator de produção está relacionado também, isso que a gente fornece, essa terra, esse capital, esse trabalho, a gente vai gerar então insumos, né, para produzir alguma coisa. Por exemplo, eu gero, o meu intelecto gera para produzir o quê? Um ensinamento, um conhecimento a ser adquirido por vocês alunos. Um exemplo, um trabalhador rural, qual é o trabalho que ele oferta? Ele produz um alimento e ele vai gerir um insumo aí para a empresa, que seria o quê? Por exemplo, milho, arroz, feijão. Então a gente consegue produzir insumos para a produção. E esses insumos, como eu disse, vão ser adquiridos pelas empresas, né, que está em laranja. Então a gente vê essa setinha aí, ó, amarela subindo para empresas, significa justamente esses insumos. O que a gente está produzindo, o que a gente está ofertando para as empresas e o que elas vão estar recebendo da gente, certo? Então esses insumos para a produção vão para as empresas, ok? Então, se eu vou fazer parte de alguma empresa, é, eu como professor,
como porteiro, como advogado, como pintor, o que for, eu tenho que eu tenho que ganhar. Então, na empresa, a empresa tem que me devolver pelos insumos fornecidos. Então, eu tenho que receber. Como é que fala? É um jogo de dois rumos aí, no caso. Vai e volta. Então, não posso só fornecer esse serviço. Não posso chegar aí, dar aula. Não posso chegar só e trabalhar como recepcionista, trabalhar como porteiro, como pintor, como faxineiro, como qualquer coisa e não ficar sem receber. Como é que eu vou viver só pelo prazer de trabalhar? Não, ninguém vive disso. Então, a gente precisa receber alguma coisa de volta. Por isso que a empresa aí, a setinha do lado aí de insumos para a produção, essa setinha azul, descendo lá para o mercado de fatores de produção, são o quê? São o que a empresa fornece em troca desses insumos. Se você trabalha, você vai ser salariado, então você recebe um salário. Se você possui terra, foram os exemplos que eu citei, você vai receber em troca aluguéis. E se você for fornecer capital, como empresas, por exemplo, você vai receber juros e lucros em cima desses bens capitais, certo? Então isso me gera para mim família e para vocês famílias o que depois aí vai para o mercado de produção, né? Gera para a gente o que? Uma renda que é o que? É consumo e poupança. O que que a gente faz com essa renda? Lembra da aula passada? A renda nossa vai ser, como é que se diz? Vai ser constituída de diversos fatores. Se for somente, se eu sou apenas assalariado, a única renda da minha família vai ser o meu salário. Se eu for assalariado e estiver dando aula de banca, por exemplo, dando aula de recuperação para alunos, então eu tenho renda extra, certo? Então essa renda, gente, vai ser convertida sempre, numa economia simples, vai ser convertida em consumo. Ou seja, tudo que eu receber, eu vou gastar. Então, numa economia simples, a gente sabe que a gente pode e deve ter também nossa poupança, né? A gente tem que poupar dinheiro, não é só recebeu e gastou. Recebi R$ 10, gastei R$ 10. Às vezes tem gente que gasta até mais, né? Mas numa economia não atentando a esses detalhes, né, gerais, de modo geral, numa economia simples, basicamente, renda vira consumo. Ou seja, vira uma possibilidade de eu adquirir o quê? Bens. Então minha família aí, ó, voltando aí na família, quando a renda entra, eu posso fazer o quê? Eu posso gastar. Então lá em cima, ó, na setinha azul que sai da família e vai para o mercado de produtos. Ou seja, eu posso consumir aí então meus tão desejados bens e produtos, certo? Então, como a gente viu lá, em uma economia, basicamente, nossos recursos eles são finitos, né? Então, depende da nossa renda, o que a gente pode comprar, o que não pode, certo? Então, esse mercado de produtos aí, de bens e de produtos, na verdade vai ser o quê? Vai ser basicamente a loja de roupas, o supermercado. Todo o mercado de bens está envolvendo todos esses comércios, certo? Esses comércios vão gerar também esse mercado de produtos, esses gastos, né, com esses produtos, vai gerar o quê? Receitas para as empresas. Porque essa empresa vai fornecer produtos para serem consumidos. Então, quando a gente consome, qualquer produto, por exemplo, se eu comprei um celular novo, um iPhone, eu estou gerando uma receita para a Apple. Então a marca, a empresa Apple, está lucrando com o meu consumo, com o meu gasto. Então a seta azul que sai aí do mercado de produtos é a receita que vai direto para a empresa que produziu aquele bem, certo? Então as empresas fornecem na seta amarela que sai, eu acho que é amarelo isso, não sei se é amarelo ou se é verde, que sai das empresas de bens e serviços, essa seta que sai daí, ela vai abastecer o mercado de produtos com esses bens e serviços produzidos por ela, certo? Então as empresas e quem vai consumir, ou seja, quem vai consumir esses bens e serviços que serão comprados aí na setinha que está saindo do mercado de produtos, serão as famílias.
será as famílias, perdão, né? Serão as pessoas que consomem todos esses produtos. Então é você que vai no supermercado, consome lá seu arroz, seu feijão, macarrão e tudo mais. Então esses bens aí produzidos por essa empresa, eles serão ofertados lá no mercado de produtos. O mercado de produtos lá vai haver aquela briga lá da demanda e da oferta e da procura, né, que a gente já discutiu na aula passada. E aí ele vai ser consumido ou não, né? Vai ser consumido ou não pelas famílias. E quando ele for consumido, ele vai gerar um gasto para a família e aí voltando lá na setinha azul, uma receita para a empresa, certo? Então espero que tenha entendido aí essa parte desses fluxos e a gente vai entender agora o que significa essas duas cores, né? Que é o que está no centro aí da figura. Então, se vocês prestarem atenção, aí na parte azul, a parte externa, né, é a economia monetária, ou seja, é o fluxo monetário. Pode ver aí, ó, é gasto, é receita, é salário, é renda. Então tudo isso envolve o quê? Dinheiro. Então é a parte monetária da economia. É onde os políticos interferem com políticas monetárias. Isso daí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então lembra aí que a gente falou muito da mão invisível, que o mercado se controla e tudo mais. Não é nessa parte que ele age. Nessa parte aí, quem vai agir é o governo. Essa parte externa aí vai ser o governo. Por exemplo, professor, cita um exemplo aí. Os salários, por exemplo. Quem é que determina o salário mínimo? O governo. Quem é que determina, por exemplo, a questão do gasto? O gasto depende do quê? Da minha renda. E quem é que depende da minha renda? Minha renda depende do quê? Do meu salário. Aluguel, o preço do aluguel também, o governo determina uma porcentagem aí, o alíquota, né, de aluguel aí. Vocês já viram, deve ter visto, a inflação dos preços de aluguéis, de compra de imóveis. Então isso tudo quem determina é o governo, certo? Os juros e lucros nos produtos que vai depender aí, vai influenciar diretamente na compra, né, de alguns produtos, como por exemplo a redução do IPI no carro, na época acho que do governo Dilma, se eu não me engano, houve muita redução de IPI em carros, era muito barato comprar carro, todo mundo saiu comprando carro, quem conseguia aí, quem tinha um dinheirinho aí guardado, comprou seu carro. Hoje em dia já é mais complicado você comprar um carro. Hoje em dia um carro popular está na faixa dos 50 mil reais. Então, antes já teve carros populares que eram adquiridos aí por 35 mil reais. Então é uma diferença muito grande. Então o governo consegue, aí a mão já deixa de ser invisível, ela é muito visível do governo, influenciando aí no mercado, certo? E a parte interna, a gente tem uma economia real, um fluxo real. Não real por ser real, a moeda real, o plano real. Real do sentido real de fato, que seria o quê? Seria a economia verdadeira, que é onde de fato a gente consegue perceber essas mudanças, essas interações na dinâmica, na rotina nossa. Por exemplo, a gente tem que trabalhar. Nosso trabalho é perceptível. O trabalho, quando você sai para trabalhar, você percebe que você está trabalhando, que você está gerando insumo para a empresa, você está consumindo bens, a empresa está fornecendo bens. A Sadia, por exemplo, está vendendo lá seu peru no Natal e você está consumindo. Sua família consome peru no Natal. Então, isso daí é o fluxo real da economia, é o que a gente de fato consegue enxergar da movimentação da economia, certo, gente? Então, qualquer dúvida, pessoal, podem me mandar mensagens a respeito disso, mas espero que tenha compreendido. É muito simples essa relação, viu? Basta voltar ao vídeo, qualquer coisa, voltem para tentar, assistam às aulas anteriores, relembrem alguns conceitos, como aí, como, por exemplo, aí terra, capital, trabalho, o que é trabalho. Quem não viu, veja e acompanhe aí a aula, tá bom? Beleza? Bom, continuando falando de sistemas econômicos, a gente tem dois principais sistemas econômicos, perdão. Temos aí a economia planificada, né, centralmente, que é um dos poucos usados, né, pelo mundo inteiro. Por que é pouco usado? Porque basicamente esse tipo de organização é típico apenas de países socialistas. Então, como Cuba, por exemplo,
que é o principal, né, país socialista da atualidade, em que prevalece principalmente a propriedade estatal dos meios de produção, ou seja, quem controla o que é produzido, para quem é produzido e quem consome isso é o Estado. Lembram da aula passada a gente falou para quem produzir, como produzir, o que produzir? Essas três perguntas chaves que movimentam o mercado, quem toma a decisão disso é o Estado. Então, Cuba, por exemplo, é ela que determina o que deve ser produzido, em qual quantidade, para quem deve ser ofertado, quem pode consumir e a que valor isso vai ser vendido. Até os preços são controlados pelo Estado. Então esse planejamento é sempre feito de forma quinquenal, que é de 5 em 5 anos, né? E leva em conta duas coisas: a disponibilidade de recursos, né? O que eu tenho no meu país, na minha nação, no meu estado, o que eu posso usar, né? Porque não adianta eu falar, eu vou querer construir 1 milhão de escolas se eu não tenho recurso para isso, certo? Recurso aí entra a questão não só recurso natural, gente, é recurso financeiro também, certo? E também a capacidade produtiva. Será que no meu país tem capacidade de produzir esse tanto de escolas que eu idealizo, esse tanto de hospital que eu sonho? Então tem que ponderar essas duas coisas, sempre analisar essas duas situações. Por isso que é feito de 5 em 5 anos, porque é uma coisa muito, tem que ser muito bem pensada, tem que ser muito bem planejada, porque é uma coisa que vai perdurar durante 5 anos, podendo ter alterações, né, ao longo dos 5 anos, mas a raiz dela, do plano de ação, tem que ser durante os 5 anos. Então é uma coisa muito complexa, não é fácil não. Por isso que não é tão utilizada no restante do mundo. Então o Estado é que controla o preço dos bens, né, de consumo, ou seja, o que você compra, até o que você compra é controlado pelo Estado, e os salários também é controlado pelo Estado. Então até o que você compra e o que você recebe. Então em Cuba tem muito isso, né, que na ideologia deles, eles buscam o quê? O que, que eles dizem, os cubanos? Que cada um, todos lá têm que ter o mesmo direito e acesso a todos os serviços de forma igualitária. Ou seja, um médico ou um mecânico, os filhos de um médico ou de um mecânico vai ter o acesso à mesma educação. Independente se essa educação é ruim ou é boa ou é a melhor do mundo, não importa. Os dois terão direito à mesma educação. Mesmo você sendo um médico, você não vai ter condições de legais e questões financeiras mesmo, porque vai ser controlado pelo Estado isso, não vai ter oferta de uma escola particular, por exemplo, para quem recebe mais, para quem ganha mais, entendeu? Então todos terão acesso igualitário a todos os serviços. Então essa é a ideia desses países socialistas, né? Que de fato na prática é meio complexa. A gente vai ver por quê. Então a planificação ela deve atender às necessidades específicas. Com isso, o Estado pode intervir na expansão ou redução de determinados setores da economia. Ou seja, então o governo socialista, quando aplica esse tipo de sistema, ele tem que visar basicamente qual é o foco, a maior necessidade da nação. Então tem que focar principalmente nas necessidades básicas, né? Por exemplo, alimentação, transporte e tudo mais. Então isso tem que ser prioridade em um governo desse. Não havendo, então, mantendo esse controle, né, essa balança de o que eu preciso ofertar, o que a população demanda. Então eu vou soltando, o que vou liberando e vou fornecendo apenas o que a população precisa. Então, dessa maneira, esse tipo de economia ela busca não haver nenhum excesso, ou seja, eu não vou investir muito numa área que eu não preciso. E também não busca e nem nenhuma falta, por exemplo, eu investi tudo que era preciso na educação, então não está faltando nada lá, está completo, entendeu? Aí tem uma figura aí, pessoal, é só para vocês terem ideia desse controle, né, do Estado sobre os produtos e bens. Em Cuba até 2008, antes de 2008, não era permitida a venda de microcomputadores.
Então, a população, de modo geral, não tinha acesso a computador, à internet. Então, isso era permitido a empresas e a estrangeiros. Então, só depois de 2008 que começou a ser liberada a venda de alguns tipos e modelos de computadores. Não eram todos. Para quê? Para garantir que todos tivessem acesso ao mesmo padrão de consumo de computadores. Então, você não ia ver uma diferença muito gigante de preços, como por exemplo um da Apple e um computador da Positivo. Lá não, você não veria essa competição e diferença de preços de mercado. Você veria uma linha de produtos, inclusive o Koba depois instalou no próprio país uma fábrica de computadores para justamente padronizar esse produto para a população, certo? Então é uma coisa muito restritiva. Gente, é só uma observação. Não estou aqui defendendo e nem condenando socialismo nem capitalismo, não, viu? Só estou mostrando o que é fato, o que acontece. Não estou aqui para defender nenhuma bandeira, não, viu? Só ressaltando esse detalhe. Então, nesse tipo de economia, gente, planificada, todos os meios de produção são estatais, como eu disse. O Estado é quem vai produzir e coordenar toda a produção. Não vai ter empresas, grandes empresas privadas comandando essas produções. Então não existe mercado de capital num país desse. Não existe bolsa de valores, por exemplo. Não tem como vender ações de Cuba. Não existe. Então não existe mercado de trabalho, ou seja, o plano não existe essa competição, né, de emprego. Ah, eu preciso me qualificar mais do que não sei quem. Eu preciso correr atrás do emprego. Não, não tem esse mercado de trabalho. Todo o plano, esse plano feito pelo Estado, essa agência reguladora, ela visa a quantidade de trabalhadores existentes e trabalhos disponíveis. Então ela tenta encaixar uma coisa na outra, certo? Tenta suprir as demandas e as necessidades da população. Então, na prática, conseguir atender essas necessidades do país é bem difícil, devido principalmente à complexidade da economia, né? Como é que eu vou atender tudo? Como, por exemplo, até o abastecimento, eles enfrentam até problemas com abastecimento de itens básicos. Então, se é o Estado que vai controlar a produção, por exemplo, de arroz, controlar a produção de feijão, controlar a produção de milho, de soja, do que for, isso é uma coisa muito complexa. Então, você conseguir controlar tudo, ter tudo nas mãos, que na verdade não é o povo, né, entre aspas, vai ser o Estado, manter isso é muito complexo. Até para o capitalismo mesmo, isso é complexo de dominar a economia, as vontades, né? Isso é bem complicado, certo? E partimos aí, saindo da economia planificada, vamos para a economia mista, que é a qual a gente se encontra, né? Então, nesse sistema, uma parte dos meios de produção ela pertence ao Estado, então a gente existe empresas públicas, né? E outra parte pertence ao setor privado, né? São as empresas privadas. E aí entra a famosa privatização das empresas públicas, né? Que é tanto dito e tanto famigerada assim pelos meios de comunicação e de debate aí, é a famosa privatização das empresas públicas. Até quando isso é bom e viável, a gente pode discutir aqui um pouquinho. Inclusive foi alvo de dúvida de uma das colegas que me mandou uma dúvida. Eu vou tentar explicar nessa aula de hoje. O Estado, ele pode, por exemplo, através da atribuição, da tributação, sinalizar aos produtores aquilo que deve ser produzido. Então ele não pode obrigar, né, como o sistema existente é a propriedade privada do meio de produção, eu não posso obrigar, por exemplo, o que o empresário deve produzir. Eu não posso chegar lá no meio do campo e falar, ei, você aí, ó, latifundiário, você tem que produzir soja. Porque o país precisa de soja, produza soja. Não pode. Então, porque a propriedade é privada, ele produz o que ele quiser. Se ele quiser produzir lá um algodão colorido, que já sai colorido da terra, se não infringir as leis ambientais, ele pode, entendeu? Então, o que produzir
é uma opção da empresa privada. Agora, algumas coisas, as empresas públicas sim são dominadas pelo Estado, mas as empresas privadas têm livre arbítrio para produzir o que quiserem, certo? Então a gente já viu lá na aula anterior alguns exemplos de produtos que foram produzidos, mas que não tiveram tanto, não vingaram, né, no comércio. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, o último item aqui, o Estado pode, por exemplo, através da tributação, ou seja, diminuir, né, impostos para sinalizar para os produtores o que ele quer que seja produzido, certo? Então, se eu reduzo o IPI dos carros, como eu citei aqui agora, do governo Dilma, se eu reduzo o IPI, é porque eu quero que o quê? Que a indústria automobilística comece a impulsionar, comece a rodar, né? Comece a produzir mais. Se eu estou tentando reduzir esse imposto, estou dando uma abertura de mercado aí para essas empresas produzirem melhor e também para o consumidor adquirir um produto mais barato. Se eu reduzir o imposto, ele consegue um produto mais barato. Agora, nesse tempo de pandemia, né, a gente viu aí que o governo zerou o IPI de álcool gel e outros itens perdão, de higiene. Para o quê? Para facilitar, para zerar a alíquota, né, desses impostos e a fim de baratear, né, esses produtos para o consumidor final. Então, a economia mista, nesse sistema, uma parte dos meios de produção pertence ao Estado, né, como eu disse, que é pública, as empresas públicas, e a outra parte pertence ao setor privado, que são as empresas privadas. Então, o que eu devo produzir numa economia mista? Então, como nesse sistema existe propriedade privada do meio de produção, o Estado ele não pode determinar o que eu posso produzir. Então, o que produzir cabe a quem a empresa decidir. Então, a empresa privada vai ter o livre direito de decidir o que ela quer produzir. O Estado pode, por exemplo, através da tribulação, sinalizar, né, isso daqui eu já expliquei, o que deve ser produzido. Outra forma, né, de intervenção do Estado é através de suas empresas públicas, que se destinam a produzir bens e serviços necessários à coletividade e que o setor privado não se interessa. Ou seja, tem algumas coisas que nem todo mundo vai interessar, nem toda empresa vai interessar em fazer, né? Por exemplo, às vezes o serviço é muito complexo, o retorno é a longo prazo, não vou ter um retorno de imediato. Então, muitas empresas públicas têm que assumir esses trabalhos, como por exemplo saneamento, energia elétrica, petróleo, gás. Então isso tudo às vezes fica a cargo do quê? Fica a cargo das empresas públicas. Então o setor privado ele não vai ter tanto interesse em alguns aspectos, certo? Então cabe aí ao setor público dar esse suporte, né? Por exemplo, o SUS é um exemplo de serviço, né, prestado pelo serviço público, que nem toda poderia, nem toda empresa teria capacidade técnica de gerir todo esse sistema no Brasil inteiro. Imagina aí você gerir uma empresa que tomasse conta do Brasil inteiro, todo o sistema de saúde público de um país como o Brasil. Então, nem toda empresa vai querer mexer, né, se meter a fazer isso. Então, é uma coisa que cabe ao governo público, certo? Então, como produzir? Então, nós vimos lá na aula passada os meios de produção, né? Como é que a gente produz? Vimos lá o exemplo lá da questão do alfinete, que é como produzir, a melhor maneira de produzir e tudo mais. A nível do setor público, vai de acordo com o planejamento do governo. Então, o governo vai estabelecer como melhor produzir. Então, para ele não importa a questão de lucro, se ele vai obter lucro ou não na produção dele. Vai importar o quê? O que importa é se vai estar atendendo a população ou não. Se aquilo ali vai gerar muito custo ou não para o governo. Agora, lucro, ele não importa, certo? Já no setor privado,
ou seja, as empresas privadas, a questão vai ser solucionada de acordo com a concorrência. Ou seja, se eu tiver 20 empresas, como eu disse, né, no exemplo do alfinete, 20 empresas produzindo alfinete, vai vencer no mercado aquela que conseguir, através de sua tecnologia, produzir mais com menos recursos, certo? Então, para quem produzir? Então, a questão distributiva é resolvida em geral pelo sistema de preços, né? O sistema de preços a gente já viu lá na aula anterior. Entretanto, os detentores de renda mais baixo, ou seja, os mais pobres, né? O Estado oferece serviços gratuitos a que essa camada da população não tem acesso, como por exemplo aí escolas públicas, universidades públicas, Sistema Único de Saúde, o SUS. Então isso tudo você tem uma parcela da população muito grande que não tem renda suficiente para garantir todos esses serviços. Então eles são ofertados por essa economia, ou pelo Estado, perdão. Então, além disso, o Estado também procura criar mecanismos, né, que garantam às pessoas o recebimento de uma renda que lhes permita satisfazer suas necessidades básicas, como por exemplo aí o seguro-desemprego, né, o salário mínimo e agora o famoso e tão cobiçado auxílio emergencial, né? Que é por muita gente que está parada, que não é trabalhador carteira assinada, que é trabalhador informal, depende disso, né? Precisa desse auxílio do governo para subsistência. Então, aqui foi repetido. Então, entra sempre aquela dúvida, né? Ah, professor, mas inclusive foi alvo de pergunta de uma colega que me perguntou sobre o Sistema Único de Saúde, principalmente nesse período de pandemia, se seria o caso de privatizar ou não, se por que alguns países, por exemplo, poderia copiar, né, o modelo do SUS e aplicar. Gente, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente toca nesse assunto de privatização, porque é uma coisa muito complexa, que envolve muitos fatores que refletem de forma direta na vida das pessoas. Então muita gente vai, às vezes, igual Maria vai com as outras e acaba ecoando o som da grande massa. Ah, privatiza. Ah, não privatiza. Vamos lá privatizar tudo. Porque nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim. Por que aqui a gente tem que pagar imposto para paga vagabundo com meio de graça, não sei o que. Então tem que ter cuidado com essas opiniões, certo? Eu vou dar aqui fazer aqui uma análise pessoal até, mas vou mostrar vários pontos de vista, na verdade, né, se privatiza ou não privatizar o SUS e por quê. A gente vai tentar refletir em cima disso, né? Foi até um tópico interessante que eu achei, questionamento interessante da aluna. Vamos tentar analisar dessa forma aí de mercado, né, já que a gente está falando disso, tentar verificar se seria ideal privatizar ou não. Então, antes de tudo, antes de tomar qualquer decisão, peço a vocês que tem que ter uma ponderação, né, do qual é a participação do Estado, ou seja, tem que verificar em cada país o quanto o Estado interfere na vida das pessoas. Um país como, por exemplo, o Brasil, até de forma histórica, né? O Brasil é um país de pessoas dependentes do governo. Então, desde lá de Dom Pedro, desde a época do descobrimento, tudo ainda ficava muito naquela coisa de, ah, vamos depender da coroa, né? A decisão da coroa. Então, houve a proclamação da República, a independência do Brasil, mas a independência de boca, né? Que na verdade a gente sempre ficou ainda dependente, ainda muito do Estado, do governo. Então, como se dá essa participação do Estado? Como é que é isso? De forma até cultural, né? Da população, como é que ela se comporta? Entre outros aspectos, principalmente históricos aí, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Não é uma coisa que tem que ser tomada só em decisão, ah, agora é assim que funciona, é assim que vai ser. Não, tem que olhar todo o passado para a gente tomar uma decisão até bem pensada no futuro.
Então não é uma coisa assim para chegar e chutar o pau da barraca e vamos falar agora vamos privatizar e acabou. Tem que ser uma medida cautelosa. Então, antes de chegar numa decisão, né, numa conclusão, ou tentar aplicar determinada corrente, ou seja, vamos aplicar como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é tudo pago, lá todo mundo recebe mais, então aumenta o salário mínimo e privatiza tudo. Será que vai funcionar assim? Então a gente tem que ver que cada país comporta de uma maneira diferente, seja pelos aspectos culturais, pelos aspectos históricos, pelos aspectos até climáticos interferem na economia. Assim, por exemplo, um país quente, igual o Brasil, um país tropical, vai agir de maneira diferente do que um país como o Canadá, por exemplo. O Canadá, por exemplo, enfrenta um inverno muito rigoroso. O Brasil, o inverno do Brasil é o que? 20 graus. Aqui em São Félix, Santa Maria, o inverno aqui, se for, você falar para um canadense, o inverno daqui, o pessoal dá risada, acha que é verão. Então, por que isso vai interferir, por exemplo, até nas doenças que aparecem, como a gente está analisando o SUS, né? Muitas doenças são provenientes principalmente por conta de fatores biológicos, né? De alguns insetos, como a Aedes aegypti, por exemplo, a dengue. Então são mais comuns em países tropicais, países quentes. Então lá no Canadá, por exemplo, você não tem dengue, tanto caso de dengue, entendeu? Então essas coisas têm que ser analisadas de forma isolada, de forma única, porque a decisão num país, uma decisão como essa, vai refletir no país. Então você não basta copiar o que tem lá fora e tentar aplicar aqui, que não vai, provavelmente não vai funcionar. Até a participação da população na economia lá fora é diferente daqui. Não estou dizendo que a daqui seja a pior de todas e que a gente é burro que não vai aprender a adaptar a de lá, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a daqui é diferente de diversos motivos, assim como a daqui também para aplicar lá talvez não funcione, entendeu? Copiar o modelo do SUS para os Estados Unidos talvez não funcione. Tem que ser analisado várias coisas. Então, para analisar essa questão, temos que analisar alguns pontos. Primeiro deles, crucial. O SUS funciona, gente? Pensem bem. O SUS funciona? Muitos talvez respondam que não, mas eu discordo. O SUS ele funciona. Talvez haja má gestão de uma unidade que você já tenha sido atendido ou não, ou de outra. Mas o SUS de certa forma funciona, porque ele atende muita gente, inclusive a hiperlotação do SUS, né, a famosa fila do SUS, se dá às vezes pela má gestão e pela má distribuição dessas unidades de saúde, entendeu? Mas ele funciona. Se não funcionasse, seria bem pior a situação do Brasil hoje. E outro ponto importante, a formação de médicos é acessível para todos. Quem aí na família tem um médico na família? É comum você ver todo mundo formando em medicina. Ah, não, esse ano vai ter uma formatura, onde eu vou participar da formatura de médicos, vai estar lá 150 médicos formando. Eu nunca fui convidado para uma formatura dessa. Então, os cursos de medicina, inclusive particulares e privados, até o mesmo público, é meio restritivo, porque a concorrência é enorme. Isso acaba de forma assim indireta, né, favorecendo a quem teve um acesso à educação mais privilegiado, ou seja, quem conseguiu pagar para estudar, porque um pobre geralmente ele vai ter acesso à educação pública, que muitas das vezes, não estou dizendo que são todas, mas muitas das vezes não é a das melhores, e isso reflete diretamente no resultado do vestibular, e isso também reflete na quantidade de médicos vindos de famílias de baixa renda. Então isso tudo, gente, é tudo uma consequência. Então esse mercado de profissionais da medicina, ele é muito restritivo. Então ele é muito oligopolizado. O que significa isso? Significa o quê? Que tem muita demanda, você precisa de muito médico, mas tem pouca oferta. Tem pouca gente, tem pouco médico formado. Então,
Isso reflete diretamente nos preços, por exemplo, de plano de saúde. Você vai buscar um plano de saúde hoje, é 700, 800, 900, R$ 1.000 um plano de saúde para uma família. Isso, para a maioria das famílias brasileiras, é praticamente inviável. Então, perdão. Então, isso, pessoal, acaba sendo uma forma, um oligopólio. Então, fica muita gente precisando disso e poucos fornecendo. Por isso que médico ganha tão bem no Brasil, diferente de outros profissionais, né? Então, é por isso daí que vem até. Então, como é que a gente conseguiria combater isso? Ofertando mais cursos, aprovando mais médicos. A questão da renovação está sendo questionada agora, né? Como é que vai trazer mais médicos? O pessoal está querendo trazer médico de Cuba, de outros países. E aí foi cogitado também a questão da revalidação do diploma, né? Pessoal brasileiros que fizeram faculdades no exterior para validar o diploma, né? Quem fizeram aí faculdade na Argentina, por exemplo, de medicina, para validar o diploma, porque parou, né? As provas por conta da pandemia e tudo mais. Então, buscar, né, alguma maneira de trazer mais médicos para a saúde brasileira. Outro ponto crucial do SUS, que o SUS atende, medicação. Medicação é um assunto bem delicado, porque tem muitos medicamentos que são caríssimos e é muito raro o acesso a pessoas de baixa renda. Um trabalhador assalariado jamais teria condições de comprar medicamentos aí. Por exemplo, tem medicamentos que custam R$ 800 a dose. E a pessoa tem que tomar 4 doses no mês. Como é que um assalariado vai sobreviver dessa maneira? Ele nunca na vida ele vai conseguir pagar uma dívida dessa. Então, se não fosse fornecido pelo Estado, de onde é que ele tiraria esse recurso? Então, a cultura também é outro ponto final, né? Não menos importante. É uma coisa que não tem a ver tanto com o SUS, mas seria a questão da cultura da poupança, né? Porque a gente vem de um país, né, que eu não sei se vocês, quem tiver mais de 30 anos aí, deve saber, do sistema inflacionário no Brasil, que antigamente, no governo Collor, lá, até um pouco antes, teve muita inflação no Brasil. E o que os pais de vocês faziam, né? Ou os avós faziam? O dinheiro que recebia ia correndo no supermercado comprar logo, fazer logo as compras antes que os preços subissem e o dinheiro que você recebeu já não desse para fazer mais a feira do mês. E tirava todo o dinheiro do banco porque a inflação, o sistema inflacionário era muito desequilibrado. Então, se você manter esse dinheiro no banco, guardado em poupança, provavelmente você ia ter prejuízo. Então, muita gente criou o hábito de poupar no colchão de casa. Então, guardava debaixo do colchão para poder ter esse dinheiro disponível e gastar quando o preço estivesse melhor, entendeu? Então, isso daí, esse fato histórico, fez com que a gente criasse uma população de pessoas muito imediatistas, ou seja, muito reativas, né? Muito quentes. Então, eu recebo R$ 1.000, eu já quero gastar logo meus R$ 1.000. Então, é uma forma meio intuitiva, porque a gente já foi educado pelos pais assim, pelos nossos avós assim, por conta do medo da inflação. Hoje não temos tanto essa inflação desequilibrada. A gente poderia aí maneirar um pouquinho, né? Tentar guardar um pouquinho, mas a gente não guarda. Então é muito difícil uma pessoa. Inclusive, eu fiz uma pergunta na sala uma vez: quem aqui poupa? Pouquíssimas pessoas responderam que poupavam. Então, essa cultura, se a gente for parar para pensar, essa cultura de não poupar vai influenciar diretamente se a gente privatizar o SUS. Se você recebe R$ 1.000 por mês e não poupa nada, quando você ficar doente, de onde é que você vai tirar dinheiro para pagar um médico, para pagar um remédio, para pagar um plano de saúde? Vai estar onde no seu orçamento? Se é uma coisa, se é um imprevisto, um acidente. Um acidente, ninguém prevê, ó, vou me acidentar amanhã, mês que vem, então tenho que separar R$ 200 para o braço que eu vou quebrar. Não, ninguém prevê um acidente. Quem prevê aí, pelo amor de Deus, me avisa aí qualquer coisa
que eu tô aceitando. Quem for aí, quem tiver aí suas consultas com as mães de nada da vida, fica até fácil, mas quem não tiver é meio difícil. Então, essa questão de não poupar vai influenciar nessa questão da privatização dessa, desses serviços públicos. Então, é muito difícil você controlar isso. Por exemplo, se a gente privatizasse todas as faculdades, um outro exemplo, né, além do SUS aí, você teria o costume de poupar para a faculdade do seu filho? Você não pensa nisso. Hoje, por exemplo, se você tem um filho na segunda série, na quinta série do ensino fundamental, você não pensa na faculdade dele. Você vai pensar na faculdade dele quando ele está lá no ensino médio. E aí, mesmo assim, se ele tentar, você vai forçar ele a passar na pública. Você não vai, não, vou começar a guardar dinheiro para particular do meu filho. Eu tenho certeza que, por exemplo, vocês, frequentadores, vocês cursam uma faculdade privada. Tenho certeza que seus pais não pouparam dinheiro para vocês estudarem hoje. Acredito que não. Pode ser que haja algum caso contrário aí. Mas acredito que a maioria não. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles desde quando o filho nasce, a primeira coisa que eles fazem é abrir uma poupança para o filho. Para o quê? Para depositar dinheiro para a faculdade. Porque sabe que vai ter esse gasto no futuro. E que quer que o filho estude para se tornar um profissional competitivo no mercado no futuro. Porque se ele não formar, ele vai trabalhar apenas em lanchonete, caminhão de lixo, em serviços básicos. Entendeu? Não que sejam indignos, mas são serviços básicos, que receberão salários básicos também, certo? Por isso que muito imigrante chega lá e se deparam com o quê? Com serviços básicos, que é a única coisa que ele pode trabalhar, certo? Trabalhando lá no McDonald's. Agora os pontos negativos, né, do SUS. O porquê se fosse privatizar seria bom. Por isso que eu falei, vou levantar pontos a favor e contra, né? Agora os contras, os negativos. Por que, que o SUS é ruim? Qual ponto, né, negativo o SUS é ruim? Primeiro deles, a distribuição de renda. Essa figura aí não sei se vocês conseguem enxergar, mas se não conseguirem, lá no site do Portal da Transparência, é só digitar Portal da Transparência, distribuição de renda SUS, alguma coisa assim no Google, vocês encontram facilmente essa imagem. Então, o SUS teve aí, por exemplo, um investimento de 127 bilhões de reais nesse ano. E como é que foi dividido esse dinheiro? Assistência hospitalar e ambulatorial teve a maior parcela, né? Seguido do que? De atenção básica. Terceiro, suporte profi, profi aqui está ruim de enxergar, profilático e terapêutico. Quarto, administração geral. Quarto. E quinto, vigilância epidemiológica. E sexto, outros. Vamos voltar aqui de baixo para cima. Vigilância epidemiológica. O que é isso? É o combate a doenças, é a prevenção. São métodos preventivos. Por exemplo, o pessoal quando fala vigilância epidemiológica lembra logo do povo da dengue, né? Que bate na porta de casa para jogar o veneninho no ralo. Mas não é só isso. Vigilância epidemiológica é controle não só de pragas e doenças, mas é a prevenção, métodos preventivos. Então, tem pesquisas aí, por exemplo, que dizem que até cada R$ 1, $1 investido em saneamento, por exemplo, você poupa US$ 4 em saúde. Então, é melhor, já dizia o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então, se é mais barato eu prevenir, por que, que eu estou gastando tão pouco com prevenção? E tão caro com remédio? Tão caro aí com assistência hospitalar? Então, se eu investisse mais em vigilância epidemiológica, até a administração ganha, gente, de vigilância epidemiológica. Então, se eu investisse mais na prevenção de muitas doenças, eu teria aí, evitaria muitos problemas de saúde. Então, muita gente agora está em casa por conta dessa pandemia, com a orientação dos especialistas da OMS, inclusive,
tenha hábitos saudáveis, exercite, faça exercícios em casa, toma sol, faça isso, faça aquilo. É para quê? Para você não necessitar do sistema de saúde enquanto você estiver de quarentena. Então, para você prevenir qualquer tipo de doença sem necessidade. Então, você está investindo aí em prevenção antes que você busque esse serviço de saúde. Porque até você, por exemplo, se você não tomar esses cuidados dentro de casa, você pode buscar o recurso, né, o de saúde, buscar o posto de saúde ou o hospital e acabar sendo infectado e passando depois de volta para sua família a doença, né, o Covid-19. Então, um ponto contra seria isso, a questão dessa distribuição dessa renda. Outro ponto negativo seria a questão da logística e burocracia, né? Quem já precisou do SUS aí sabe como é burocrático. Por exemplo, se você mora em determinado, não digo nem município, mas em determinado bairro, você só é atendido por aquele posto de saúde que é do seu bairro. Se você for em outro bairro que não seja atendido pelo seu posto, que atenda outros bairros apenas, você simplesmente não é atendido, exceto, lógico, casos de emergência e tudo mais. Mas se você chegar lá com um filho doente, você não vai ser atendido. Vai falar, não, seu posto de saúde é tal, volte para lá. Você só vai ser atendido lá. Então isso acaba que às vezes você fica refém de um posto de saúde. E às vezes esse posto de saúde pode ser bem gerido ou não, certo? Então posso ter uma gestão boa ou não desse postinho. Então se ele for uma gestão péssima, eu vou ficar refém dessa gestão péssima pro resto da minha vida, a não ser que eu mude de bairro ou de cidade. Então isso é muito negativo no SUS, na questão pública, né? A gente não tem essa opção de escolha. Então a gente não tem como mudar, a gente fica refém, né? De certo modo. Por mais. E aí, por fim, né? A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Complementar, que é uma agência reguladora, né? Que ela principalmente, o principal dever dela deveria ser o quê? Combater, né, esse mercado oligopolizado que eu citei anteriormente. E ela não faz tanto isso. Na verdade, ela impõe muitas regras aos planos de saúde, principalmente, onde, por exemplo, o plano de saúde tem que atender isso, tem que ter isso, tem que fazer isso, é obrigado a fornecer isso. Então, é uma série complexa de produtos e serviços que os planos de saúde são obrigatórios a oferecer, que acaba encarecendo muitos planos. Então, isso às vezes, por exemplo, você se fizesse um plano mais personalizado, uma coisa mais pessoal, por exemplo, eu não tenho problema cardíaco, então eu não precisaria nada, lógico, a não ser revisões, né, periódicas, tudo mais, mas coisas específicas em relação ao coração, problema de saúde do coração, eu e minha família não tem nenhum caso de problema de coração, então nosso plano de saúde tiraria essas questões, entendeu? E aí o ANS, na verdade, ela obriga muita coisa aos planos de saúde e acaba encarecendo. E ela não está nem aí para essa questão aí do mercado oligopolizado. Ela não quer saber. Ela só tenta regular, mas não regula, entendeu? Então esses seriam os pontos negativos. Pensando nisso, a gente pode tomar uma decisão, né? A gente deve ou não então privatizar. Aí eu fico um questionamento para cada um, né? Pensar e obter suas respostas pessoais. Eu pessoalmente acredito que o SUS é um recurso indispensável para a população brasileira. Reclame o que for do SUS, mas ele funciona, certo? Ele funciona sim. E tem o que falta no SUS muitas vezes é essa gestão de forma mais, vamos dizer assim, seria uma forma mais competitiva, entendeu? Por exemplo, se a gestão do meu posto de saúde não anda bem, eu tivesse um meio de comunicação muito mais fácil, muito mais direto de comunicar com o Estado. Ó, meu posto não presta, meu posto está péssimo, não atende direito o médico,
só nem olha pra minha cara, já me passa só aspirina, já me passa Anadol e manda para casa, fala que é virose. Então, se está acontecendo isso, tivesse um meio de comunicação mais ativo, uma fiscalização mais ativa, mais acirrada em relação a isso, que gerasse uma competição entre os próprios PSFs, ou seja, aquele posto para ele receber um investimento bom do Estado, ele deveria apresentar um resultado bom, uma avaliação, igual tipo um método de gostei e não gostei desses serviços de atendimento ao cliente, né? Então, não sei, alguns outros meios de controle, né, de regularização poderiam ser investidos e inseridos aí nesse sistema, certo? Bom, eu já falei muito, então, no meu ponto de vista, em relação ao SUS, eu acho que não deveria privatizar, certo? Por esses motivos aí citados, tá bom? Mas aí fica a opinião de cada um, ok? Bom, agora vamos ao que é mercado, né? De fato. Mercado, né? Antigamente a palavra mercado, ela, a interpretação muito arcaica, né? Antiga dela, remete a um lugar onde os agentes econômicos realizavam suas trocas, né? Suas transações. Então o mercado municipal, você lembra, igual o mercado modelo, por exemplo, em Salvador, é visto que é uma coisa física, então era um ambiente onde você encontrava pessoas comprando e vendendo. Para Galbraith, por exemplo, em 1967, ele evidencia que a evolução desse conceito, ao afirmar que mercado tornou-se uma abstração, ou seja, uma coisa do concreto, né, que é o mercado modelo, por exemplo, ele deixou de ser a coisa física e passou mais a ser uma coisa abstrata. Por exemplo, eu na internet, eu posso ter uma loja virtual, não preciso ter um mercado físico. Então se tornou-se uma coisa mais abstrata, não restringindo apenas essa conotação geográfica, entendeu? Então, mercado de ações é uma coisa totalmente informatizada, não é uma coisa que você tem, ó, aqui é aqui onde é que fica o banco das ações, é aqui que tá as fichinhas de cada um. Não, não existe isso, certo? Então, o mercado é um ambiente social, né, ou virtual, como eu disse, para a realização dessa troca de bens e serviços, que pode ser compreendido como uma instituição, né, ou também uma organização, onde os vendedores vão demandar, né, e os compradores vão demandar pelos compradores, perdão. Os vendedores vão ofertar e os compradores vão demandar aquilo ali que está sendo ofertado, certo? Nas economias modernas, a maioria das decisões sobre o que e o quanto produzir, como produzir e para quem produzir, são tomadas nos mercados, ou seja, os mercados é que vão ditar o que você vai produzir, é o mercado que vai ditar como você vai produzir e para quem você vai produzir, certo? Aí aqui é só uma maneira mais assim resumida, né? Assim, daquele quadro que a gente viu no início da aula. Então a gente já viu nas aulas anteriores, por exemplo, que as minhas necessidades, meus sonhos, minhas aspirações, minhas vontades, meus desejos geram o quê? Geram uma procura no mercado de produtos. Então eu sonho ter um carro zero da Volkswagen modelo Gol 2020. Então é minha necessidade, meu sonho ter aquele carro. Então ele, primeiramente, ele tem que ter uma utilidade para mim, né? A gente já viu isso. Os, o mercado derivado ali de bens e serviços vai ofertar esse carro para mim, né? Que, através de um custo, ele vai ter um custo. Juntando a utilidade com o valor, ou seja, com o custo que aquilo ali possui, eu tenho um valor, que é o preço, a expressão monetária do valor. Ou seja, o preço, como eu já disse na primeira aula, se eu não me engano, ele não será apenas a cifra, tipo 30 mil reais. Ele não é só isso. O preço, na verdade, ele está embutido não só o custo que foi a produção daquele carro. Por exemplo, por que o iPhone é mais caro que um Samsung?
sendo que todos os dois têm os mesmos recursos, são feitos praticamente dos mesmos materiais, mesmas matérias-primas, tem a mesma tecnologia. Por que um é mais caro que o outro? Porque a aspiração, a utilidade e o valor dado a ele é diferente. Então o preço tem muito a ver também com o valor dado pelo consumidor. Então isso tudo, o mercado de fatores também ele tem a remuneração, né, questão monetária, pelo pagamento dos fatores, onde também tem a procura, né, dos fatores de produção e a oferta. Isso aí a gente já discutiu lá no gráfico anterior. Então o mercado, gente, o Estado, ele resultante dessa disputa, né, dessas forças motrizes que vão ser o que? A oferta e a procura, é que vai determinar os padrões de desempenho. Por exemplo, se o mercado, quando vocês escutam no Jornal Nacional ou em qualquer outro telejornal, o mercado está firme, se mantém firme. Ou seja, o que é isso? A demanda por aquele produto é maior do que a oferta. Como foi o caso, por exemplo, lá dos extintores, né? A ABC lá que teve a lei, que obrigava tudo. Esses extintores, esses extintores, eles eram muito requisitados na época por conta dessa legislação, e aí acabou que o que? Firmou o comércio. O comércio era firme, não tinha, como é que se diz? Você poderia investir. Quem produzia extintores e vendia extintores comprou enormes quantidades porque eu estava firme no mercado. Então eu podia comprar quanto eu quisesse, eu vendia, que era obrigatório todo mundo ter. A partir do momento que deixa de ser firme e vai para o instável, significa o quê? Significa que o comércio, a oferta e a procura, elas andam lado a lado, ou seja, ela está equilibrada. E quando o mercado está frouxo, é o que? Quando tem muita demanda e pouca, é, tem muita oferta e pouca demanda. Então aí ele está frouxo, ou seja, quando tem muito produto, como foi o caso agora em alguns países, por conta da pandemia, como o consumo de petróleo reduziu, né? Ninguém está saindo de casa, ninguém tá gastando gasolina. Então o consumo de petróleo ficou reduzido. Então teve países aí que manter os reservatórios de petróleo tornavam-se mais caros do que vender. Então, como não tinha consumo e para ele o custo era muito alto manter aquele reservatório de petróleo, eles acabaram tendo, tipo assim, como é que se dá? Não era nem dando de graça, ofertando, pagando para quem quisesse consumir. É a mesma coisa se você chegar num sacolão e tiver lá a placa, ó, leve 10 tomates e receba R$ 10 e ganhe R$ 10. Então tem país aí que tá pagando para retirar o petróleo deles, porque o custo de manter isso, o reservatório é muito caro. Então tá muito frouxo o comércio nesse momento para esse tipo de produto. Então esses comércios firme, estável, frouxo vai influenciar diretamente nos preços e na remuneração dos produtos, certo? Contração e expansão de mercados. Gente, eu acho que eu já até falei um pouquinho muito, eu vou deixar esse assunto mais para a próxima aula ou não? Deixa eu ver. Acho que não, dá para concluir. Vou terminar logo. A contração e expansão do mercado significa o quê? O mercado ele pode estar em expansão, né, quando ele está começando, e pode estar no auge dele, está em expansão. Por exemplo, o mercado de produtos de higiene hoje, higiene pessoal, hoje está muito em expansão, porque está buscando alternativas, né, de tentar higienizar produtos que higienizem mais, por questão da limpeza e tudo mais, por conta da situação, né? E alguns estão em contração, por exemplo, alguns produtos que já se tornaram obsoletos. Máquina de escrever hoje, por exemplo, máquina de costura, já é um produto já que
que não é tão buscado hoje em dia, não é tão procurado hoje em dia quanto antigamente. Máquina de datilografia, hoje em dia você não encontra mais numa loja, você não encontra mais para vender. Então tem alguns mercados que estão em contração. Isso varia muito de acordo com o ciclo de vida do produto, né? Por exemplo, se ele for lançamento, ele vai estar em expansão. Então, quando é lançado um produto novo no mercado, uma tecnologia nova, ele é um boom, é aquela coisa, né? É o auge dele. Olha só, lançou uma nova tecnologia. Por exemplo, quando foi lançado o CD, né? Foi assim, uma revolução tecnológica para a gente, né? Comprar um filme, um DVD, por exemplo. Comprar um DVD com um filme. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a contração da produção de videocassete, de produtos, de fitas cassetes, né? Tem até a propaganda aí, ó, valeu a pena esperar. Videocassete, Deckfield, um espetáculo de tecnologia, um show de simplicidade, olha o tamanho do bagulho. E aí você fala que é simplicidade, né? Mas isso daí acaba que o quê? Que contrai o mercado disso e acaba se tornando obsoleto. Hoje quem tem aí em casa ainda aí um videocassete não usa praticamente nada, a não ser para ver vídeo antigo de família, né? Porque até as locadoras de fita cassete já acabaram, já não existe mais. Então os movimentos eles provocam deslocamentos, né? Para mais ou para menos nas curvas de oferta e procura. Que vai ser o assunto basicamente da nossa próxima aula. Serão essas curvas de ofertas e procura. Então essa obsolescência que eu falei já em aula é a questão da obsolescência programada, ou seja, foi feito para dar defeito. Então, como controlar essa questão aqui dessa curva, né? Como é que a gente vai controlar isso, essa expansão, essa contração? A gente faz um produtinho vagabundo, ou seja, a gente vai fazer para ele quebrar. Por exemplo, se hoje eu construísse um celular que ele durasse, que ao sentar eu pudesse sentar em cima dele, ele não quebraria a tela, ele vai durar mais tempo. Eu vou ficar muito mais anos com ele usando, né, ele, do que um produto mais vagabundo, que quebra mais rápido. Então, mas se eu for parar para pensar, então compensa comprar um produto mais firme, né, mais rígido, que dure mais e gastar menos, porque eu vou passar muitos anos com ele, então vai gastar menos. Então, é, se eu fosse, eu dei até um exemplo para vocês, eu vou mandar o link para vocês da obsolescência programada e de alguns vídeos que mostram até o exemplo lá que eu citei em aula da meia calça, né, que era usado até como cabo de aço para desatolar carro. Então é uma coisa assim inacreditável hoje em dia, meia calça fazer isso, né? Que até uma muriçoca picando a perna da mulher, ela já fura a meia calça. Então, para que foi feito isso? O mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, a economia estava totalmente destraçalhada por conta da guerra, né? Os países estavam totalmente tentando se reerguer depois da Segunda Guerra Mundial. Então a economia estava abalada, tudo estava abalado. Qual foi a ideia? Vamos produzir. Ninguém, todo mundo comprava e acabava ali, ninguém precisava comprar mais porque o produto durava, né? Quem é mais velho aí sabe, por exemplo, a questão até dos calçados antigamente. Um calçado você só trocava o calçado quando o pé crescia. Se não crescesse, você ficava pro resto da vida com aquele calçado. Hoje em dia, em um ano no máximo, aí 6 meses, 8 meses, um ano estourando, você já não, o calçado já não presta, você já tem que trocar. Então, isso foi uma estratégia do mercado para fazer com que entrasse nessa era dos descartáveis, né? Que a gente fosse consumir mais, cada vez mais. Outra estratégia para consumir, né, aumentar esse consumo no mercado seria o que? A questão do marketing. Kotler define como um processo que marketing seria o que? Um processo que as empresas criam valor, certo? Criam valor, ou seja, não é preço, ela cria um valor, uma necessidade de você obter aquele produto. Para seu cliente criar esse relacionamento, né? De devoção, de adoração,
Então por isso que você vê muita gente, eu preciso de um iPhone, eu preciso de uma Ferrari, eu preciso de um iate, eu preciso de uma jacuzzi, eu preciso de uma bolsa do Prada, do Louis Vuitton, da não sei o que, eu preciso de um óculos tal, eu preciso de um tênis Nike. Então essa relação de devoção, de buscar um relacionamento quase íntimo com o produto, seria basicamente o marketing, a função do marketing. Então o marketing ele identifica as necessidades e desejos não realizados. Por que você já prestaram atenção? Por que passa meio-dia, principalmente em programas assim de final de semana, igual por exemplo na Rede Globo, The Voice Kids. Qual é a propaganda que passa? Coca-Cola, refrigerante. Coisas que no momento que você está geralmente com a família, você passa um produto que é de consumo depois, geralmente de sobremesa, né? Depois do almoço. E é bem naquela horário ali que o programa passa. Então o marketing te induz a adquirir aquele produto. Porque ele sabe que o público que está vendo aquele programa é a família e está depois do almoço. Então ele vai incentivar esse consumo. Então define, mede e quantifica também, né, o marketing, o tamanho do mercado identificado e o potencial de lucro. Então o marketing também faz uma grande diferença aí na questão do lucro, né? E o consumismo seria o quê? O ato de consumir e descartar rapidamente e sucessivamente, pois sempre há algo mais novo, cuja posse espera-se finalmente trará a derradeira felicidade e bem-estar prometido pela propaganda. Ou seja, até tem a chargezinha aí que fala: o que precisamos neste momento é aumentar o consumo. Às vezes a pessoa tem de tudo em casa, mas tem que aumentar o consumo. Consumo do quê, pelo amor de Deus? Aí o que geralmente algumas empresas fazem? Trabalham junto o marketing, o consumismo e a obsolescência. Um exemplo clássico disso é o que? Computadores. Por quê? O Windows, por exemplo, ele sempre vem atualizando a cada ano. Agora o Windows 10, se eu não me engano. O Windows 7 recentemente acabou de ser extinto, não vai ser fornecido nenhum suporte para ele. Então quem comprou, quem estava aí com a versão pirata, né, do Windows 7, não vai ter nenhum suporte pelo Windows desse sistema operacional. Então ele tornou-se obsoleto, morto. Então eu forço o consumidor a adquirir novos produtos. Então isso é tanto marketing, consumo e obsolescência junto. Então no cenário atual, como é que a gente vive, né, o mercado? Então no último Fórum Econômico Mundial, que foi agora em Davos, no início de janeiro, no final de janeiro, perdão, do ano, antes mesmo dessa pandemia, né? Teve lá em Davos essa conferência mundial, né, esse Fórum Econômico Mundial, e o principal assunto, lógico que se fosse depois da pandemia, seria a questão da questão da como reerguer, né, como os países vão se reerguer depois dessa pandemia. Mas como ainda não tinha estourado, né, muito o foco da doença, no início do evento foi divulgado o relatório de riscos globais, né? E os 5 principais riscos identificados pelo estudo estavam relacionados sempre ao meio ambiente. E aí foi muito falado, né? E comentado a ativista climática lá sueca, Greta, né? Uma menina, se eu não me engano, ela tem 16 anos, se eu não me engano é isso. E ela era uma ativista ambiental, onde ela vinha falar da importância do meio ambiente na economia, né? E ela foi muito criticada, duramente criticada, principalmente pelos economistas americanos. Criticaram muito ela, falando que ela deveria estudar economia antes de falar de meio ambiente e tudo mais. Mas acabou que muita gente não deu ligança para ela, mas o mundo acabou ouvindo ela, de certo modo, né? Então eu vou passar para vocês o link, né, desse vídeo aí, que é a história das coisas, que diz muito a respeito de consumo e dessa questão que eu já falei aí nesses slides anteriores.
e também como o mercado evoluiu, né, nas últimas décadas e repercutiu no nosso estilo de vida hoje. E para finalizar, tem essa frase aí da Greta, né, que ela fala: no ano de 2078 eu farei 75 anos. Se eu tiver filhos, talvez eles passem o dia comigo. Talvez eles me perguntem sobre vocês. Talvez me perguntem por que vocês não fizeram nada enquanto havia um tempo para agir. Certo, pessoal? Então vou deixar aí essa frase aí para o final, para agradecer também pela atenção e vou passar uma atividade também para vocês me entregar na próxima aula e vou verificar, estejam atentos no AVA, por favor, verifiquem diariamente nos dias de semana no AVA, porque talvez na próxima aula a gente vai ter uma avaliação, a avaliação será feita online no horário da nossa aula, viu? Daqui 15 dias. Então, daqui 15 dias, provavelmente teremos uma avaliação virtual. Essa avaliação contará os assuntos vistos até aqui, certo? Então, portanto, estudem, tirem suas dúvidas e a forma como vai proceder essa avaliação, vou estar esclarecendo para vocês ao longo dos dias aí. Mas de antemão já vão estudando, certo? Eu já aviso, alerto vocês para irem estudando e se prepararem, ok? Então, conto com a compreensão e a colaboração de todos aí. Podem mandar perguntas lá no AVA que eu vou estar respondendo assim que possível, certo? Obrigado a todos e até mais. Até a próxima.